Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu agradeço a rica oportunidade de poder participar com os amados desse tempo de celebração, nos lares, mas certamente, assim como tudo que já foi partilhado nesta noite, um tempo rico e de enriquecimento das nossas vidas e também do sentido de vivermos como adoradores do Senhor. Que toda a Igreja Batista, central aqui do Guarujá, continue assim, sendo fortalecida na sua jornada. Pastor Wagner, irmã Rita, toda a família e cada um dos amados irmãos e amigos nossos, que tivemos a honra de caminhar por um determinado tempo, mas a nossa amizade, ela é eterna, porque somos servos do mesmo Deus e habitaremos sempre, para sempre, neste céu de glória que Ele preparou para todo o seu povo. Amém? Então, quero partilhar com vocês uma breve reflexão e que tem servido também de orientação, de estímulo, de encorajamento, de firmeza nesses dias difíceis que vivemos, de perspectivas, incertas, crises e outras tantas incertezas que pairam na sociedade e de certa forma podem atingir cada um de nós, mesmo sendo servos de Deus. Não estamos livres dos infortúnios, das calamidades, de dias sombrios. Mas olhando para a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, nós podemos encontrar descanso para a alma e um caminhar com mais esperança e segurança, porque está pautado nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Leiamos o texto. Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Aqui eu encontro pelo menos 3 grandes elementos que nós podemos ancorar nossa esperança, onde nós podemos encontrar apoio, onde nós podemos continuar encontrando esperança e um caminhar muito mais alicerçado do que tudo isso que você e eu ouvimos diariamente, semanalmente, informações, desinformações, fake news e tantas coisas, seja nos meios de comunicação televisivos, impressos, ou nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que temos tomado como alimento de informação, e não só para a alma, para o viver seguro, como a palavra de Deus mas para entender a dinâmica da vida, o contexto social em que vivemos, e talvez muitos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, no cotidiano da vida, estão esperando de cada um de nós, servos de Deus, um caminho, uma resposta. Mas nós também, muitas vezes, podemos estar fadigados, cansados, abatidos, preocupados. Esse é o seu estado nesse momento? Quero dizer para você que, como servos de Deus, e não como uma palavra mística, mas como servos de Deus que andam e se relacionam com este Deus vivo, Jesus sempre será o descanso para a nossa alma. E quando você olha todo o contexto que envolve esta palavra de Jesus, os discípulos que já tinham visto tantos milagres, curas, exortações, repreensões, momentos em que Jesus se retirava para orar, momentos que Jesus os incitava a andar. Agora, num dado momento, Jesus chega para os seus discípulos e dá uma ordem. Uma ordem, pastor? Sim.
O primeiro elemento que eu encontro no texto e que traz segurança e paz ao meu coração é saber que Jesus está dando uma ordem para que possamos descansar nele. O texto diz no verso 28, vinde a mim. Há uma ordem. O texto grego, que é o texto original, deixa claro que o verbo aqui está num modo imperativo e carrega uma força de ordem. Não é uma sugestão, não era uma opção. Mas se eu traduzisse a palavra aqui, as possibilidades de tradução desta palavra, né, eu tenho certeza que o pastor Wagner conhece melhor do que eu, nós iríamos encontrar as grandes forças. Venham cá, venham agora, venham aqui. Essas são algumas das possibilidades de tradução. Mas quando lemos aqui, parece que há um convite suave, mas não é tanto isto que Jesus está tratando com seus discípulos. Jesus está, sim, dando uma ordem para aqueles que estavam andando com ele, para aqueles que estavam caminhando na mesma perspectiva da sua missão, de algo que o Senhor, que os havia comissionado, delegado funções, delegado responsabilidades, mas que também sabia amparar e observava também o labor, as dificuldades, as suas limitações. Em algumas situações, em alguns momentos da vida, eles precisariam parar um pouco. E não parar para ficar soltos ao acaso ou às circunstâncias da sua sociedade. Não. Mas é para buscarem a face de Jesus, para buscarem a presença de Jesus. Aquele momento Jesus estava com eles, andava com eles, comia com eles. Mas ele sabia, e somente ele sabia, neste momento, que chegaria um dia que ele se ausentaria da presença dos seus discípulos. Mas ele estaria com eles, como ele mesmo promete no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, que estaria para sempre com eles. Enquanto eles cumprissem com essa missão e guardassem aquilo que ele estava ensinando aos seus discípulos. E veja que Jesus dá esta ordem não às pessoas mais sábias, intelectuais. O texto diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, pessoas que estivessem se sentindo, os seus discípulos, que estariam em alguns momentos se sentindo sobrecarregados, oprimidos, enfraquecidos. Ele não os rejeitou. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, Jesus mesmo havia declarado, e o evangelista descreveu, que todo aquele que o Pai havia dado a ele, iria a ele, e que de modo nenhum ele iria lançá-los fora. Então nós encontramos, querido, esperança, porque toda vez que obedecermos a palavra de Jesus, e nos momentos difíceis, em que nos sentirmos abatidos, enfraquecidos, lembrarmos que em Jesus há descanso para a alma, eu posso ir, porque eu não serei lançado fora. E é promessa dele. Então cumpra com essa ordem. Se você se sente abatido nesta noite, se você se sente cansado, sobrecarregado, sem esperança, se você tem se debruçado sobre diversas informações e que tem trazido, às vezes, até dores no seu corpo, sabe? Enxaqueca, queimação no estômago, porque nós queremos controlar o futuro, pensamos que as coisas da nossa vida estão sob o controle das nossas mãos. Esqueça tudo isso e descanse no Criador, que te amou, que te ama e te amará para sempre, que pensou em você, que pensou em mim, que pensou naqueles que passariam a crer nele.
Não só como Salvador eterno, mas como Senhor que sabe governar e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele não nos abandonará. A palavra que Davi escreveu no Salmo 23, ela tem uma propriedade e uma força muito grande nessa linha de pensamento, porque ele disse: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então creia, mas corra à presença de Jesus, ande com Jesus, continue se debruçando sobre as Escrituras que falam de Jesus, porque se você tirar Jesus do centro, o que sobrará na tua vida e na minha? Se Jesus não estivesse no Novo Testamento, que sentido teria esta palavra para nós? Mas é justamente porque Jesus está presente que tudo é possível. E tudo é possível para aquele que crê. Mas não se esqueça que a fé, ela também está atrelada à obediência ao que Jesus ensinou, ordenou. Como lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 14, ele disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E olhando aqui para o texto novamente, Jesus dá uma ordem: venham a mim. Venham a mim. Não é o presidente da república, não é o político, não é aquele que tem dinheiro, não é aquele que tem status social. Venham a mim. Você já passou momentos com Jesus hoje? Durante a tarde desse dia, você tem buscado momentos a sós com Ele? Procurando ouvir a sua doce e meiga voz? Ah, pastor, quem, quando, como é que eu vou ouvir a voz de Jesus? Acompanhando as Escrituras. O Espírito Santo trará à tua memória o que lhe pode dar esperança. Como Jeremias escreveu: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Mas para você desfrutar de promessas como essa, você precisa ir à fonte, e a fonte é Jesus. Amém? Então, não deixe de buscar, não deixe de obedecer aquilo que a palavra dele nos orienta a fazer e a viver. E não é um momento, não é uma noite, não é só uma manhã, é o tempo todo, é constantemente, porque nós encontraremos desafios, talvez nessa noite, talvez amanhã, talvez no próximo domingo, e nós não sabemos todas as coisas que poderemos enfrentar, mas como o salmista no Salmo 31 diz e descreveu que o futuro dele estava nas mãos do Senhor, eu creio que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Um segundo elemento que quero dividir com você é a exigência que Jesus faz aqui no texto. Observe o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que significa tomar o jugo? Essa expressão, talvez nem todos conheçam ou já pesquisaram sobre o que significa isso. O jugo é uma palavra que tem um sinônimo, com uma outra palavra ou uma outra expressão que talvez para nós aqui do litoral seja conhecido por causa da praia, que é a canga. Mas ela tem uma relação muito interessante, porque era um objeto, uma peça de madeira feita, e é como é ainda, nos lugares de agricultura, de criação de animais, de bois, e ela era uma peça feita para que dois bois possam caminhar juntos e ali conduzir uma carroça ou arar uma terra, mas normalmente para que esses animais andassem ou andem juntos. E é interessante que, olhando na perspectiva
do que Jesus está dizendo aqui, no sentido religioso também. Jesus está dando a descrição clara de que o jugo dele é muito melhor. O jugo, na verdade, ela traz uma força de significado de pessoas que podem estar passando por alguma opressão e que carregam, diante dos problemas da vida, enfermidades, vícios, dívidas, diversas situações de dificuldade. E ali, em vez de dividir isto com os seus próprios problemas, com as suas forças que são limitadas, Jesus está dizendo: tomem o meu jugo. É como se ele dissesse assim: olha, abandone esse jugo teu aí, que vai continuar te escravizando e te fazendo sofrer, e venha tomar o meu. Aprenda comigo. Jesus teve que carregar a cruz. Ele, sendo o próprio Deus, ele carregou a cruz. Mas ele venceu. Você não vai precisar carregar a cruz, ser crucificado. Mas existe uma cruz que nós precisamos carregar dia a dia. Mortificar o eu, abandonar os vícios, abandonar diversas facetas do pecado. Só que tudo isso não é feito sozinho. E não podemos fazer sozinho, não vamos vencer sozinhos. Há pessoas que colocam as coisas debaixo do tapete e vão seguindo a vida como se elas pudessem resolver tudo no momento que quisessem. Não, nós precisamos uns dos outros. Por isso a Bíblia fala tanto do aconselhamento mútuo, da exortação mútua, até mesmo de confessar os pecados uns aos outros. Isso chama-se mutualidade cristã. E essa mutualidade é vivida por aqueles que andam com o Senhor, que obedecem ao Senhor e que sabem que este Senhor está lhe chamando a caminhar junto com Ele. Não, o convite ou a ordem não vem de nós, mas vem dele para nós. Ele nos aceitou da maneira como somos. O que lhe custa obedecer e seguir com Ele te guiando? Ele que é um Deus onisciente, Criador de todas as coisas e sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós. Por que você está sofrendo sozinho? Por que você não busca ajuda de alguém experiente, vivido na fé? Não quer dizer que uma pessoa mais nova não possa lhe orientar. Mas busque em oração e a direção do Espírito para buscar pessoas que lhe ajudem a crescer. E todas as pessoas sábias e com vivência com Deus sabem que o melhor vem do Senhor. E toda orientação sábia vem da palavra do Senhor. E Jesus disse: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Duas virtudes espirituais aqui, duas marcas que também estão atreladas ao fruto do Espírito: humildade e mansidão. E ninguém melhor do que Jesus vivenciou isso de maneira prática. Só Ele. E Ele nos fornece e nos concede essa graça de receber essas virtudes para poder andar como Ele andou, viver como Ele viveu, pensar, buscar pensar como Ele pensou. Mesmo que nós não tenhamos toda a capacidade de controlar os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. Mas se você continuar obedecendo a Ele, a sua palavra, indo a Ele e andando com Ele, certamente você vai ver o rico aprendizado que a tua vida desfrutará. Nada nós podemos fazer sem Ele. Ele mesmo disse isso. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Essas palavras
também foram dirigidas aos discípulos dele. A pergunta que eu lhe faço nesse momento: você é um discípulo de Jesus? Está andando como Jesus? Não pense que com isso eu quero dizer que somos perfeitos, ou só vão andar os perfeitos, não. Jesus estava falando para pessoas que estavam se sentindo, ou poderiam se sentir, enfraquecidas, abatidas, cansadas, oprimidas. Talvez seja o teu estado nessa noite. Você tem ido a Jesus. Ele é o descanso para a tua alma. Ele é o descanso para a nossa alma. Ele tem o melhor para a sua vida e para a minha vida, sempre. E há um desafio de Jesus. Veja só, ele diz que achará descanso para a alma, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Queridos, todas as pessoas que teimam em andar guiados pela sua religiosidade, guiados pelo seu farisaísmo, e muitas vezes pensam que são pessoas bondosas, porque praticam os seus rituais religiosos, ou porque o seu senso de justiça própria é maior do que a maioria das pessoas. Essas pessoas muitas vezes se tornam cegas, orgulhosas e, em muitos casos, egoístas. Nós estamos sendo desafiados por esse ensino de Jesus, e que você já conhece. Eu não tenho aqui a pretensão de achar que estaria ensinando ou trazendo uma palavra nova, não. O vosso pastor, meu amigo, o pastor Wagner, certamente já pôde ensinar muito melhor tudo isso, todos esses princípios. Mas nós temos o desafio de, nos tempos bons, nos tempos de vitórias, de alegrias, devotar a Ele a glória devida, de tributar a Ele a honra devida. Mas nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias sombrios, saber que este mesmo Deus, que nos criou para o louvor da sua glória, Ele mesmo estende a sua mão para nos levantar, para nos animar ou reanimar, para nos fazer viver e reviver, para continuar confiando nas suas promessas que são infalíveis. Não corra essa jornada sozinho. Há outros homens e mulheres de Deus que talvez estejam passando lutas maiores do que a sua, do que a minha, mas que também têm procurado ser obedientes e encontrado certamente o descanso para suas almas no Senhor Jesus Cristo. Como é que está o teu coração nesse momento? Como é que está a tua vida neste momento? É Ele quem disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus promete trazer alívio. Jesus prometeu trazer descanso para a alma. Jesus, Ele disse que o seu jugo era suave, o seu fardo leve. Você foi chamado para viver em liberdade. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Parece uma redundância, mas ele traz uma ênfase. Mas a liberdade não é para fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, da maneira que eu penso que a vida deve ser vivida. Ninguém tem que se meter na minha vida, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Não, um servo de Deus passa a ter capacidade de obedecer a Deus, porque ele passou a viver pela fé no Filho de Deus e com a presença do Espírito Santo na sua vida. E Jesus disse que o Espírito guiaria os seus discípulos a toda a verdade e a guardar todos os ensinamentos dele. Não eram meramente os ensinos de Paulo, de Pedro, de Barnabé, ou de todos os cristãos do século I ou dos dias atuais.
Mas o que todos nós procuramos viver e transmitir e praticar é aquilo que Jesus ensinou. Amar um ao outro, aceitar um ao outro, encorajar um ao outro, aprender uns com os outros. Essas são algumas palavras ou expressões que nos ensinam sobre a mutualidade cristã, sobre uma vida de comunhão saudável, e certamente poderemos ter uma vida mais equilibrada, harmoniosa, centrada em Deus, nos princípios de Deus, e que nos ajudarão a sermos homens e mulheres que vivem o reino de Deus também aqui na terra. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue nos fortalecendo e que Ele possa derramar a graça suficiente para cumprirmos com aquilo que Jesus nos ordena na sua palavra. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta porção da tua palavra. Peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos desta amada igreja, a Igreja Batista Central aqui do Guarujá. Ó Deus, abençoa o teu servo, o pastor Wagner, sua esposa, nossa irmã Rita, os seus filhos, seus familiares, cada família, cada casal, cada, ó Deus, servo e serva do Senhor que tem sido alcançado, ó Deus, através da instrumentalidade desta igreja amada. E em cada um dos teus filhos que possa estar se sentindo nesta noite cansado e sobrecarregado, preocupando-se em demasia com as lutas da vida, com as perspectivas, ó Deus, incertas do futuro, de amanhã. Ó Deus querido, que em nome de Jesus, o Senhor os faça lembrar diariamente, assim como eu preciso ser lembrado constantemente pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, que dias difíceis vêm, mas o descanso para a alma está no Senhor Jesus. O alimento para a alma está no Senhor Jesus. Ó Deus querido, obrigado, porque Tu és o nosso pastor, o supremo pastor, que sabe cuidar de cada um de nós, que sabe disciplinar cada um de nós, que sabe corrigir cada um de nós, e que sabe também o tempo certo de levantar a todos nós. Abençoa-nos, ó Pai, fortalece a nossa fé, dá-nos, ó Deus, o ânimo necessário para prosseguir, não na visão do mundo, não na visão do comércio, não na visão materialista, não na visão governamental, mas, ó Deus, na perspectiva de cidadãos do reino de Deus. E que possamos, ó Deus, ser alimentados pela palavra do reino de Deus, do nosso supremo pastor, do nosso rei, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Continua guiando nossos passos, em nome de Jesus. E perdoa-nos, ó Deus, as faltas que temos cometido, as precipitações que muitas vezes se manifestam em nós, por não confiarmos estritamente na Tua palavra. Dá-nos capacidade de obedecer e submeter ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.